Kaique, meu amigo, como é que foi o final de semana? Dentro das quatro linhas, dentro do campo, meu irmão, tudo bem? Fala, Alessandro, agora sim, bom dia pra você, viu, meu amigo? Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na tela do SBT Cuiabá. Deixa eu te dar as boas-vindas, né, meu amigo? A primeira entrada lá com a prefeita de Várzea Grande, devido à correria ali, né? E o assunto também muito importante, acabei dando prioridade ali pra entrevista ao vivo, mas agora sim, aproveito este espaço aqui para te dar as boas-vindas aí nesse período de férias aí do nosso titular Leandro Trindade. Seja muito bem-vindo e conte com a gente aqui do SBT Cuiabá, viu? Agora, respondendo a sua pergunta, meu amigo Alessandro, eu não jogo bola, não. Eu dou aula. É totalmente diferente, viu, meu amigo? Eu entendi. Ele dá aula, deve ser igual o Leandro Trindade, né? Gente do céu, é muita humildade para um ser humano Trindade só. É um bom goleiro. Trindade é um bom goleiro. É mesmo? Rapaz, com aquele tamanho todo, aquela envergadura, ele não leva gol de cobertura, não? Mas... Nada. Que isso. O Leandro Trindade é um goleiro super respeitado, inclusive aqui nos campinhos espalhados pela capital. É mesmo? Alessandro. E todo mundo briga pra ter ele no time. Você tá brincando? No time oposto ou no time mesmo da pessoa? Não entendi. Não, no time da pessoa, de todo mundo. Mesmo? Todo mundo. Já recebi convite, né, falando pra eu falar, porque eu sou meio que um intermediador, eu sou meio que um empresário do Leandro Trindade, né, no gol. E aí as pessoas, né, quero disputar um campeonato e tal, você que tem uma proximidade com o Leandro, não tem como você conversar com ele, pra ele catar no gol aqui pra gente, calma, vou falar, mas o homem é bom, o passe do homem é alto, deixa que eu vou falar com ele. É uma disputa, viu, Alessandro, pra ver quem que fica aí com o Leandro no gol. Eu tenho certeza que lá em Sinop ele iria fazer sucesso também. Juro pra você que eu me surpreendi com essa informação, rapaz. Juro pra você. Mas se você tá trazendo em detalhes, eu acredito. Em você eu acredito. Agora vamos fazer o seguinte, como é que estão os jogos aí do estadual, meu amigo? Pois é, vamos lá então falar de campeonato mato-grossense, meu amigo Alessandro Gomes, porque neste último final de semana aconteceu aí a quarta rodada do estadual. Muitos jogos aí movimentaram esta quarta rodada e a gente começa com o clássico dos milhões, entre Misto e Operário. Agora, no estádio do Trinha, totalmente reformado, totalmente reformulado com as cores aí do time do Misto. Lembrando que agora o estádio Eurico Gaspar Dutra, ou do Trinha, está sob a gestão do time do Misto, e aí foi esse reencontro, né, do estádio com o torcedor mistense, agora devidamente aí nas cores preto e branco. A gente vai acompanhar os gols porque na partida deu empate, era a disputa aí dos líderes, né, para ver quem ficava na ponta da tabela. O Operário acabou saindo na frente, acabou querendo estragar a festa mistense lá no estádio do Trinha. O placar quem abriu foi o Chicote da Fronteira com o Pablo, exatamente, e o Tigre depois empatou. Desculpa, o Matheus fez pro Operário e depois o Tigre empatou com o Pablo. Duas grandes equipes que têm feito grandes jogos aí, principalmente nesse início de campeonato mato-grossense, e lá no Dutrinha, na volta desse estádio histórico, desse estádio tradicional aqui na capital. O Clássico dos Milhões acabou terminando empatado em 1-1, meu amigo Alessandro Gomes. Agora, outra partida que movimentou também aí a quarta rodada do Campeonato Mato-Grossense foi Primavera e Cuiabá. Jogo lá no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste, e a estreia do time principal do Cuiabá em 2025. A gente lembra que nas 3 primeiras rodadas o Cuiabá utilizou ali um time mesclado entre sub-20 e aqueles que voltaram de empréstimo. E o Cuiabá até o momento não conseguiu vencer no campeonato estadual. E em Primavera, mais um empate. O Cuiabá até acabou abrindo o placar logo no inicinho da partida com o Lucas Cardoso, mas o Gigante Roxo empatou com Sávio, lá em Primavera do Leste, Estádio Cerradão, inclusive bom público lá no Estádio Cerradão. O Primavera que conquistou acesso para a elite do futebol mato-grossense, para a primeira divisão no ano passado, e tem feito bons jogos, principalmente no Estádio Cerradão. E essa estreia aí do time principal contra o Cuiabá, o Primavera conseguiu um empate, arrancar o empate aí do Dourado, que esse ano disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.
após a partida, o técnico Bernardo Franco falou com os jornalistas do que ele achou desta estreia do time principal na temporada de 2025. Vamos acompanhar o que disse o treinador do Dourado. Sabíamos da dificuldade que seria esse primeiro jogo, né? No momento ainda de pré-temporada, né? Foi o primeiro jogo que nós fizemos na temporada, não tivemos nenhum amistoso para poder testar algumas situações e também para que os jogadores ganhassem ritmo, né? Mas a postura inicial era a postura que nós gostaríamos, né? De já começar impondo um ritmo, fizemos logo o gol e isso deveria jogar a nosso favor e não contra nós, né? Então, em alguns momentos sim, a equipe se permitiu, né, não ser tão pressionante, deixar o adversário entrar no jogo, né, e aí o adversário conseguiu nos levar a perigo, também teve suas chances, também parabenizá-los pela organização, pelo jogo que fizeram, né, mas a gente sabe que a postura nossa foi muito abaixo daquilo que a gente espera para um primeiro jogo e para uma temporada. Também sabíamos da dificuldade que seria, né, que nem tudo daria certo, até por isso que eu falei, em questão de ritmo, pela questão ainda da parte física, né? Tentamos ajustar a equipe no intervalo, né? Tivemos as nossas possibilidades de fazer o segundo gol e liquidar a partida. Tivemos também uma situação de ter um jogador a mais, mas cometemos alguns erros individuais que não podemos cometer. Né? Perdemos alguns duelos que não podemos perder, né? E isso vai comprometendo também o andamento da partida e vai colocando o adversário em condições de maior confiança e mais favoráveis. Então, acho que a gente tem bastante coisa ainda para crescer como equipe, né? Não foi o jogo que nós esperávamos, né? Então vamos rapidamente tentar corrigir isso e já na quarta-feira dar uma resposta diferente. Tá aí, portanto, a fala do técnico Bernardo Franco, técnico do Cuiabá, ele que disse que a equipe conseguiu ter um certo volume de jogo na partida contra o Primavera, inclusive poderia ter saído lá de Primavera do Leste com uma vitória, isso porque o Derek Lacerda teve uma chance no finalzinho que acabou batendo na trave, e aí, portanto, empate lá no estádio Cerradão, um para o Primavera, um para o Cuiabá. A gente segue ainda nos jogos que movimentaram a quarta rodada do Campeonato Mato Grossense. No estádio Passo das Emas, o Luverdense perdeu por 3-0 para a União. O União surpreendendo aí a equipe representante da cidade de Lucas do Rio Verde. A gente sempre vê os jogos do Luverdense e acredita que jogando em casa com o apoio do torcedor, o Luverdense sempre tem uma boa vantagem. Só que nessa partida foi um pouco diferente, porque Ítalo, Benedito Pereira e Adriano estragaram a festa do Leque e aí acabaram conquistando esta vitória importante lá em Lucas do Rio Verde, a equipe do União, representante aí da cidade de Rondonópolis. 3-0 fora o baile, e com essa derrota o Luverdense acabou demitindo o técnico Marcelo Caranhato. Ele, juntamente com a comissão técnica também que estava com o treinador, acabaram sendo desligados aí do Luverdense após essa derrota por 3-0 para o União. E a última partida que a gente vai falar e mostrar aqui, o único gol que deu a vitória ao Nova Mutum diante do Sport Sinop por 1-0. O seu Sport Sinop, meu amigo Alessandro Gomes, não pontuou até agora no Campeonato Mato Grossense. O Sport Sinop que conquistou o acesso no ano passado e tá ficando numa situação complicada. Lá na lanterna da competição e sem conquistar nenhum pontinho. Quem marcou o gol da equipe do Nova Mutum foi o Thiago Ribeiro, um golaço, inclusive, na linha de fundo, cruzamento, e de primeira, Thiago Ribeiro fazendo o gol aí que deu a vitória ao Nova Mutum. Alessandro. Ô, Kaique, mas isso, só para te dizer, você falando aí do meu Sport Sinop, isso é uma estratégia. O time gosta de fazer um campeonato arriscado, sabe? Sabe aquela coisa assim, não, vou deixar o pessoal aí na frente para achar que tá tudo ganho, daí daqui a pouco, como aquele cavalo paraguaio, acaba se despontando. Esse é o desejo de todo torcedor do Sport Sinop, mas na realidade não é isso que acontece no final, infelizmente. Agora, só ressaltando que você falou lá do Passo das Emas, lá do Luverdense, eu acompanhei muitos jogos ali da equipe, realmente, jogar ali contra o Luverdense é difícil, é um jogo complicado, é um jogo sempre arriscado para as equipes que vêm de fora, até pela postura da equipe, pela postura do time e da torcida também, que joga sempre junto. E olha, me surpreendeu esse resultado de 3-0.
Eu me recordo, inclusive, Alessandro Gomes, que o Walter, ano passado, né, goleiro do Cuiabá, quando o Cuiabá estava na Série A, ele foi perguntado, né, quais dos times aqui de Mato Grosso dão mais trabalho, né, para jogar contra o Cuiabá. E o Walter disse o Luverdense, por se tratar disso, justamente disso, de jogar em casa no estádio Passo das Emas, com o apoio do torcedor, com o apoio da torcida. A gente sabe que o torcedor do Luverdense é um torcedor fanático, que está sempre acompanhando a equipe. E o Walter, goleiro na época do Cuiabá, né, um ídolo aqui do time da capital, ele falou justamente isso, que era muito difícil jogar com o Luverdense, principalmente jogando no Passo das Emas. Mas ontem o que a gente viu foi algo totalmente diferente, um outro cenário, né? O União impondo mais o jogo, né? O União, que era o visitante, impondo mais o jogo, principalmente com jogadas de linha de fundo, mais volumosas, e aí acabou aplicando este placar significativo, né? 3-0 para o União, lá em cima do Luverdense, dentro da casa da equipe de Lucas do Rio Verde. A gente vai dar uma passeada na tabela do Campeonato Mato Grossense, meu amigo Alessandro, porque com essa vitória por 3-0 em cima do Luverdense, o União assumiu a liderança aí com 7 pontos, mesmo número de pontuação do Nova Mutum, só que o União tem um saldo de gol melhor do que a equipe do Nova Mutum. Nova Mutum está em segundo, também com 7 pontos, e aí seguimos com o Misto em terceiro, com 6 pontos, Operário Varzagrandense também com 6 pontos, é o 4º colocado. Primavera é o 6º colocado, vem Luverdense, Cuiabá, Academia e Sport Sinop na lanterna. Tá difícil enxergar aqui por causa que o sol bateu aqui agora, viu, meu amigo Alessandro? Mas essa é a tabela do Campeonato Mato Grossense. Lembrando que os 6 primeiros colocados avançam para a próxima fase do estadual. E por falar em próxima fase, já vou falar aqui os jogos da 5ª rodada, a próxima rodada do Campeonato Mato Grossense, que será disputado no meio dessa semana. Aqui na Arena Pantanal, inclusive, ó, estamos aqui na Arena Pantanal, Cuiabá recebe o Luverdense. Olha só que jogo interessante. Quarta-feira, às 19 horas, aqui na Arena Pantanal. O teu Sport Sinop, Alessandro Gomes, recebe o Misto lá no Estádio Gigante do Norte, quarta-feira, também às 19 horas. No Estádio Lutero Lopes, União e Operário Varzagrandense jogam na quinta-feira e também no Lutero Lopes, Academia enfrentando a equipe do Primavera. Esta é a 5ª rodada do Campeonato Mato Grossense, campeonato que já está caminhando aí para a fase decisiva, para a fase em que os times precisam aí marcar os gols, precisam jogar muito bem para avançar à próxima fase e quem sabe conquistar o título.